Obrigado, Senhor, por teu infinito amor por nós. Obrigado que, mesmo nós não merecendo, Tu vens até nós com a Tua salvação. Tu vens até nós com palavras que nos conduzem à vida eterna. Abençoa, Senhor, esse momento de pregação da Tua palavra. Abençoa, Senhor, o ouvir, o compreender. Que o Teu Espírito Santo esteja nesse lugar, nos capacitando, Senhor, a percebermos que a Tua palavra não é apenas para ser ouvida, mas é também para ser vivida e levada adiante. Assim, Senhor, nós oramos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Sem dúvida, em algum momento da nossa vida, seja na infância ou juventude, na vida adulta ou talvez até mesmo na terceira idade, em algum momento nós vamos fazer perguntas. E eu estou pensando aqui em 3 perguntas bastante específicas. Perguntas que têm a ver com a nossa existência. Essas perguntas são: quem somos, da onde viemos e para onde vamos? Sem dúvida, em algum momento, essas perguntas elas aparecem na nossa vida e talvez se você já tenha se perguntado isso, já tenha conseguido encontrar suas respostas, ou talvez você ainda está se perguntando a respeito disso. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? E para a gente refletir um pouco a respeito dessas perguntas, eu convido a abrirmos a nossa Bíblia na carta de Paulo a Romanos, no capítulo 4, os versículos 13 até o 25. Romanos 4, do 13 até o 25. Romanos capítulo 4, versículos 13 a 25. Lá diz assim: a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões
e ressuscitou para a nossa justificação. Até aqui. De certa forma, esse texto ele nos ajuda a responder essas questões a respeito da nossa existência. Porque a Bíblia, ela nos diz quem nós somos. A Bíblia nos diz de onde nós viemos. E a Bíblia também nos diz para onde nós vamos. Quer a gente creia nisso ou não, não faz diferença. A Bíblia diz. Faz a diferença você crer ou não, saber se você também vai para o mesmo lugar. Mas a Bíblia, ela diz isso. Independente se a gente crê, se a gente acredita no que a Bíblia diz ou não. A primeira pergunta é a questão de quem nós somos. E Paulo, ele remete à história de Abraão para nos mostrar quem nós somos. Ele diz que nós somos filhos de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Ou seja, somos herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão, o pai da fé. Somos descendentes do patriarca da nossa fé. Por mais que nós não sejamos descendentes de uma linhagem de sangue, não somos descendentes geneticamente falando de Abraão, pelo menos a gente não tem como saber, ainda assim nós somos descendência de Abraão pela fé. Pela fé nós somos feitos filhos de Abraão. E Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de muitas nações, que dele viriam muitos frutos. E, sem dúvida nenhuma, nós fazemos parte dessa herança. Nós fazemos parte dessa promessa que Deus fez a Abraão. Nós somos herdeiros, nós somos descendência de Abraão. Lá em João 3,16, Deus diz que ele amou, ou melhor, Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos herdeiros dessa salvação que há por meio de Cristo. Nós somos o cumprimento dessa promessa a Abraão, mas não apenas cumprimento, nós fazemos parte também de uma promessa que vai além daquilo que foi prometido a Abraão. A Abraão foi prometido ser pai de uma grande nação. Nós não somos apenas filhos dessa promessa, mas nós também somos parte da promessa da salvação eterna, da vida eterna com Deus. Somos parte da família de Deus. Então, Deus ele faz essa promessa para Abraão, e a partir dessa promessa para Abraão, toda a história da Bíblia se desenrola. Toda a aliança de Deus com o seu povo, todo o relacionamento de Deus conosco, como povo de Deus, parte dessa promessa de Deus a Abraão. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 29, Paulo diz: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo é descendente de Abraão. É como que enxertado na família de Deus. Se torna herdeiro da promessa. Herdeiro de Abraão e dessa forma também herdeiro de Deus. Então, Paulo ele fala aqui no texto que nós lemos que Abraão ele foi justificado pela fé. A fé que Abraão teve foi-lhe imputada como justiça. Não foi pelas obras que Abraão foi salvo. Não foi pelas obras que Abraão se tornou justo, mas pela fé. E assim como Abraão, nós também somos justificados se nós cremos no Senhor Jesus. Se nós permanecermos firmes no Senhor Jesus. Essa é a nossa certeza. As obras não podem nos salvar, mas é a fé que nos salva, é a fé que nos é dada como justiça. A segunda questão
que é da onde nós viemos, ela já fica um pouco implícita também na resposta da primeira questão de quem nós somos. Se nós somos descendência de Abraão, quer dizer, nós viemos de Abraão e Abraão é filho de Deus. Então, nós viemos de Deus, somos criaturas de Deus, somos criados por Deus e a nossa história é interligada à história de Abraão por meio de Cristo Jesus, por meio da fé. A fé em Cristo nos liga a essa história da salvação de Deus com o seu povo. Por isso nós somos filhos de Abraão, assim como Abraão foi pai da fé, mas Abraão também foi filho de Deus. E portanto nós também somos filhos de Deus, por meio de Abraão, por meio de Cristo. Abraão ele foi justificado por Deus pela sua fé e não pelas suas obras. Porque se a gente olha para a vida de Abraão, por mais que Abraão seja um exemplo de fé para nós, ele não foi um homem perfeito. Ele não fez apenas obras boas. Ele também teve seus erros, ele também teve seus pecados. E se fosse pelas obras que ele fosse justificado, ele não teria sido um homem justo, porque ele também falhou, ele também errou. Mas por isso, ele é justificado pela fé. Em muitos momentos, Abraão, ele hesitou, ele teve suas dúvidas. Quando ele recebeu a promessa de que ele teria um filho, sendo já um homem de idade, ele tem um pouco de dúvida, ele hesita. Os capítulos 17 e 18 de Gênesis mostram que tanto Abraão como Sara, sua esposa, não tiveram total certeza da promessa de Deus. Eles criam, Abraão cria, mas eles chegaram em momentos que eles duvidaram. Mas ainda assim, ele persistiu, ele foi fiel. Inclusive, a gente chega no capítulo 22 de Gênesis e a gente vê que Deus pede que Abraão ofereça o seu filho em sacrifício. Exatamente Isaque, o filho da promessa, o filho que Deus deu para Abraão já em sua idade avançada. E assim como Abraão confiou em Deus e de fato teve um filho na velhice, nesse momento ele não duvidou. Ele foi rumo ao lugar onde Deus tinha indicado para sacrificar o seu filho. E a gente pode ver a fé de Abraão quando Isaque pergunta para ele: meu pai, e o cordeiro do sacrifício, cadê o cordeiro? E Abraão responde com duas palavras. Ele diz: Deus proverá. Deus proverá. E aqui ele expressa a sua fé. Ele expressa a fé de que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus vai prover. A gente não sabe o que passava na cabeça de Abraão quando ele levava Isaque para ser sacrificado. Talvez ele tinha esperança que Deus iria ressuscitar Isaque. Talvez ele tinha esperança de que Deus ia impedir o sacrifício como ele de fato fez. Nós não sabemos. Mas aqui ele expressa a sua fé. E assim, nós também, através de Cristo, somos justificados. Não pelas obras das nossas mãos, mas por meio da nossa fé. Porque as nossas obras, elas são como palha. Elas são como palha no fogo, que queimam rapidamente e não resistem a nada. Elas não têm valor. As nossas obras, elas são levadas pelo vento, são passageiras, não são capazes de nos conduzir à salvação. Nós somos justificados pela fé em Cristo. Como diz Efésios, essa fé não vem de nós, mas é dom de Deus, é dom dado por Deus. A Bíblia, ela fala de Abraão como pai da fé
mesmo que Abraão tenha em determinados momentos hesitado durante a sua caminhada. E a Bíblia, ela não esconde isso, porque ela também quer mostrar para nós que muitas vezes nós também hesitamos, muitas vezes nós falhamos na nossa fé, muitas vezes nós duvidamos. Mas Deus, Ele não leva em conta os momentos que nós hesitamos, que nós duvidamos. Deus, Ele é misericordioso e Ele nos perdoa. Ele está presente também quando a nossa fé é fraca, quando a nossa fé é pequena, quando nós caímos, assim como Ele fez também com Abraão. Nós também recebemos a justiça por meio da fé. Assim como Abraão recebeu a justiça, lhe foi imputada a justiça por meio da fé, nós também recebemos essa justiça. Todos os nossos pecados, as nossas falhas, são perdoadas e nós recebemos justiça já hoje na nossa vida. E até a eternidade, se nós permanecermos firmes em Cristo, se nós não vacilarmos, se assim como Abraão, até a nossa velhice, até a nossa morte, nós permanecermos fiéis a Deus, essa promessa que Deus faz, ela se concretiza na nossa vida. E assim, nós também podemos responder a terceira pergunta, que é: para onde nós vamos? A partir do versículo 23, é falado um pouco disso, é mencionada a ressurreição de Jesus, e a Bíblia diz que assim como Jesus ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Ou seja, aponta para frente, para aquilo que há adiante de nós. Nós vamos para a eternidade. Nós vamos para a vida que dura para sempre. Conforme nós crescemos, conforme nós amadurecemos, nós passamos a ter certeza ou a ter mais convicção de quem nós somos, da nossa identidade. Nós passamos a ter mais certeza de onde nós viemos, também conforme a gente estuda a palavra de Deus, conforme a gente aprende que Deus é o nosso Criador e o nosso Redentor. Mas a pergunta, para onde nós vamos, qual é o nosso destino, muitas vezes é uma pergunta que a gente carrega por muito tempo ao longo da vida. E o ser humano, ele tem essa dúvida, ele tem essa pergunta dentro de si: o que tem depois da morte? Para onde nós vamos? Por mais que a ciência busque alguma resposta, é impossível responder essa pergunta por meio da ciência. Existem hipóteses, existem teorias, mas a verdade não pode ser descoberta por meio da ciência nesse aspecto. Mas nós cremos que por meio de Cristo Jesus, nós temos certeza, por meio da fé, da resposta para essa pergunta. Nós recebemos a resposta do para onde nós vamos. E a resposta, ela vem a nós também por meio do próprio Cristo. Nós somos filhos de Deus em Cristo. Nós temos a promessa de Abraão e temos também a promessa de Cristo, de que em Cristo nós sabemos qual é o nosso destino. O nosso destino é o lar celestial, é a morada celestial preparada por Cristo, conforme Cristo mesmo afirma lá em João, que Ele foi preparar morada para nós. Jesus afirma isso para os seus discípulos, antes de ser crucificado. E o próprio Paulo nos afirma que Deus, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou,
Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Cristo nos dá uma identidade. Cristo nos diz quem nós somos, de onde nós viemos. E Ele nos dá uma esperança, uma expectativa de para onde nós vamos. Qual é o nosso destino final? E Paulo, ele também afirma em 1 Coríntios 15, versículo 14, que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Porque assim como em Cristo nós morremos para o pecado, assim como Cristo morreu pelos nossos pecados, em Cristo nós também ressuscitaremos para a vida eterna. Assim como Cristo ressuscitou e subiu aos céus, nós também ressuscitaremos e subiremos ao céu. Essa é a promessa, essa é a certeza que nós recebemos quando ficamos sabendo que somos justificados pela fé, que nós podemos ter paz com Deus. O que fica para nós a respeito disso, o que fica dessa palavra para nós? Nós precisamos ter em mente, precisamos ter essa perspectiva em mente para sermos consolados. A partir dessa palavra nós temos consolo para a nossa vida. Nós somos desafiados a permanecermos em Cristo, porque se nós permanecermos em Cristo, nós vamos para a eternidade. Nós temos essa promessa, nós temos esse presente, esse galardão que nós recebemos do próprio Deus. Em João 3,18, Jesus Cristo diz que aquele que crê, ele é salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Aquele que crê é salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Mas aquele que crê em Jesus Cristo é liberto do pecado, é liberto da morte, é liberto de tudo isso e caminha em direção à vida eterna. A justificação, ela não é algo que nós fazemos. A justificação não é algo que vem de nós. A gente não tem poder para se justificar. A gente não consegue fazer isso. A justificação é um dom de Deus, é um presente de Deus. É o sim que Deus dá para a nossa vida, o sim que Deus dá para nós. Justificação vem por meio da fé, e a própria fé é um presente. Nós recebemos a fé por meio do agir de Deus, por meio do agir do Espírito Santo. E ali Deus diz o seu sim para nós. Na justificação, nós recebemos o sim para a vida eterna, o sim para uma vida com Deus, para a salvação por meio de Cristo. Sem Cristo, sem a fé em Jesus Cristo, só nos resta o não. Quem vive sem Cristo só tem o não. O não para a vida eterna, o não para a vida com Deus. Mas em Jesus Cristo nós somos libertos desse não para a salvação, desse não para a vida eterna, desse não que nos traz a condenação. Nós somos libertos desse não para vivermos o sim da justificação por fé, o sim de uma vida eterna com Deus, o sim da graça, da esperança em Cristo Jesus. Nós não temos poder para conquistar esse sim, porque se nós tivéssemos esse poder, nós seríamos capazes de salvar a nós mesmos, mas nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. Somente Cristo é capaz de nos salvar. Mas quando a gente se arrepende, quando a gente se entrega a Cristo, quando a gente confessa o nosso pecado, a gente
recebe esse sim de graça. O único poder que nós temos, a única possibilidade que nós temos pela nossa própria força é dizer não. Você tem esse poder de dizer não. Você pode recusar. Se Deus vier a ti com a sua palavra, se Deus te tocar com o Espírito Santo para que você possa crer nele e você disser não, Deus vai respeitar a tua decisão. Deus respeita o teu não. Quem não quer a salvação pode simplesmente negá-la. Esse poder nós temos. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós negamos a salvação, talvez não por meio de palavras, mas por meio de atitudes, por meio de pecados. Quando nós insistimos no nosso pecado, quando nós insistimos no nosso orgulho, quando nós insistimos em querer saber o que é certo para nós, por meio da nossa própria razão, nós estamos dizendo não para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Estamos dizendo não para uma vida vivida no Evangelho de Jesus Cristo. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos a Deus o nosso pecado e decidimos não viver mais no pecado, então a gente pode se entregar nas mãos de Cristo. E Ele cria a fé em nosso coração por meio da sua palavra. Ele opera a fé em nós e nós recebemos o sim de Deus. E podemos voltar a viver a partir do sim de Deus para a nossa salvação. É isso que Deus faz em nós. Isso é quem nós somos. Nós somos amados por Deus. Nós somos pessoas criadas e amadas por um Deus todo-poderoso, um Deus de amor, um Deus que nos chama. E se nós ouvimos a palavra do Evangelho, é porque Deus nos escolheu para sermos salvos. Deus nos escolheu para ouvirmos a sua palavra e crermos nele. E nós aceitamos essa palavra. Que a gente possa seguir o exemplo de Abraão, que verdadeiramente ouviu a palavra, ouviu o chamado de Deus e obedeceu. Que nós possamos aplicar na nossa vida a fé, assim como Abraão. Possamos viver como Abraão, certos de que nós temos falhas, nós temos limitações, temos dificuldades, que por nós mesmos nós não conseguimos viver aquilo que Deus tem para nós. Mas também certos de que aquilo que Deus promete, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus prometeu para mim e para você, isso Ele vai cumprir. E essa promessa é a promessa de que se nós permanecermos firmes em Jesus Cristo até o fim, nós vamos poder viver o sim de Deus para a salvação e para a vida eterna. Abaixa a tua cabeça. Vamos ter um momento de oração. Pai querido, obrigado que em Ti nós podemos saber quem somos, de onde viemos e também para onde vamos. Obrigado, Senhor, que as perguntas mais existenciais da nossa vida são respondidas por meio da fé em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, que nós somos feitos Teus filhos por meio de Cristo. Somos feitos descendência de Abraão, temos uma história, temos uma identidade. Somos inseridos na história da salvação de Deus com o seu povo. Ó Deus, obrigado pela justificação, pela justiça que nós recebemos por meio da fé. Nós não somos capazes de nos salvarmos,
mas Tu nos salvas, Tu nos libertas e nos conduzes a uma vida diferente, a uma vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos. Ajuda-nos a nos mantermos firmes no Teu Evangelho. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido o grupo de louvor.